Santo e profano. Nós vivemos essa dicotomia todos os dias das nossas vidas. Eu me lembro, desde quando eu me converti, isso já tem uns 23 anos aproximadamente, sempre houve uma discussão entre essas coisas. Nós sempre dividimos a vida em dois aspectos, né? Havia essa dicotomia entre o santo e profano. Nós seguimos as nossas vidas com algumas influências que nós não sabemos a origem dela e nem o quanto essa visão que nos é apresentada, o quanto ela influencia em nossas vidas. Historicamente, todo cristão brasileiro, a maior parte, não digo os cristãos históricos, mas o cristão médio, o cristão comum, ele consegue, né, de alguma forma, ele divide, né, o que é secular e o que é do templo. Então, há uma distinção muito clara de valores entre aquilo que aparentemente é da igreja e aquilo que é fora da igreja. Eu, ao observar isso, eu comecei a ver as implicações que essas coisas trazem na vida de cada um. E como isso pode contribuir ou como pode atrapalhar também o desenvolvimento cristão e a forma de ver o mundo e a forma de redimir o mundo. O profano é justamente aquilo que é contrário, aquilo que é feito fora do templo. Essa palavra ela traz essa conotação. Esse profanos aí, na verdade, ela vem de origem latina, mas em síntese, ela quer dizer aquilo que é feito fora do templo. E nós não percebemos essa nuance. Mas na época medieval, logo depois da igreja institucionalizada, digamos aí, depois de 491, depois do último grande concílio, Calcedônia e por aí vai, até chegar no latrocínio de Éfeso, né, ou o Concílio Efesino, a igreja ela se institucionalizou, né, e a igreja ganhou as características romanas, que é hoje da então denominada Igreja Católica Romana, ela se tornou romana. E ela detentora do poder político, militar, governamental, ela estabeleceu que algumas coisas eram de elite e outras coisas não. Então, tudo aquilo que era feito dentro do templo, que era relacionado às coisas espirituais, ela tinha grande valor e grande valia. Logo, tudo aquilo que era feito por mãos humanas, coisas pequenas, corriqueiras do dia a dia, trabalho, roupa, comida, logo essa coisa ela tinha um valor um pouco abaixo, né? Ela tinha um outro tipo de valor. Por quê? Porque era feito por leigos, né? Não eram feito por pessoas espirituais, pessoas dotadas de capacidades transcendentes. Então, assim, tudo foi dividido, né? Música sacra significa que é uma música santa. Ela pode ser tocada. Música que foi feita lá fora, isso é música profana, porque ela não tem nenhuma relação diretamente com uma igreja. E me parece, né? Me parece não, nós conseguimos ver antropologicamente, ou seja, sociologicamente, como que a sociedade brasileira ela se comporta. Então, um cristão médio, ele tem a impressão de que aquilo que se faz dentro da igreja tem um grande valor, e aquilo que se faz fora da igreja não tem valor nenhum, né, em termos espirituais. Pois bem, eu lembro de uma nação que foi convidada a ser sacerdócio entre todo o mundo. Deus, ao fazer alianças, as alianças, os pactos no Antigo Testamento, ele chamou os pais, Isaac, Abraão, Jacó, Moisés, e ele chamou esse povo para ser luzeiro do mundo, ele chamou esse povo para ser luz. E nesse mandato cultural, ele queria que esse povo se tornasse o sacerdote do Deus Altíssimo, mostrando o quê? Culto, cultivo e cultura, né? Ou seja, como eles organizavam o mundo através de Deus. E Deus ele administrava todas as áreas da vida dessa comunidade. Você percebe que Deus cuidava através das suas leis de como eram feitas as colheitas, ele cuidava através da lei como eram os relacionamentos dos homens, ele cuidava através da lei, né, das leis cerimoniais e sacerdotais, qual era o relacionamento do homem com ele e ele com o homem.
Então não havia nada profano. Todas as coisas eram santas, porque o relacionamento do homem com as coisas dadas por Deus era santo. Então, o que que nós entendemos? Essa dicotomia, ela não é saudável. Ela não traz benefício nenhum. Ela é característica de uma igreja romanizada, onde começou-se a fazer escalas de valores. O que muito me assusta e às vezes muito me surpreende é que cristãos verdadeiramente católicos no sentido não romanos, mas os cristãos de uma forma geral, conseguir dividir o mundo em duas coisas, santo e profano. Não há isso. Não há uma arte santa e uma arte profana. Não há uma música santa e uma música profana. Não há uma literatura santa e uma literatura profana. A literatura ruim e literatura boa. A música ruim e a música boa. Então nós percebemos o quê? Que na verdade o que define é bom e ruim. E esse padrão de bom e ruim, ele tem um norteador, ele tem um princípio. E esse princípio é um princípio bíblico. As músicas não necessariamente elas falam somente de Deus. Colocou um Deus na música, a música não se torna cristã por causa disso. Porque ela pode ter uma harmonia, ela pode ter uma série de outras coisas, mas a sua letra não tem nada a ver com louvores a Deus. Se você trocar ela por qualquer nome, por exemplo, amor, ela vira um pagode, dá para você ouvir em qualquer situação. Não estou dizendo que esta música ela não pode ser ouvida. Eu estou dizendo que não é uma música santa, só porque colocou o nome de Deus. E também não tirar o nome de Deus também não faz com que essa música ela seja uma música profana. Por quê? Porque se ela fala dos fenômenos da natureza, se ela fala da criação, se ela fala da beleza da criação, indiretamente ou até de forma direta, você está falando de Deus. Então, as coisas que não são criadas para o ambiente eclesiástico, para a igreja de uma forma geral, não necessariamente essas coisas que não são feitas para esse ambiente, elas são ou não profanas. Então, resumindo, a palavra profana é aquilo que é fora do templo. Pois bem, o evangelho é pregado fora do templo. A graça de Deus, ela é manifestada na natureza fora do templo. Na verdade, a própria terra, ela é a manifestação da graça de Deus sobre a vida do homem. Nós vemos isso em Romanos 1:20. Toda a terra fala da glória de Deus. Toda a terra manifesta a glória de Deus. Da forma que Deus se manifesta na natureza, nas coisas criadas, na ciência, na música, na lógica, na filosofia, na pintura, né, nas artes plásticas de uma forma geral, todas essas manifestações de beleza, ela é, na verdade, a própria manifestação de Deus. Então nós não podemos considerar profano o que o próprio Deus estabeleceu como beleza. Então, se é belo, se é bom, se tem virtude, se tem valor, vem de Deus. Por quê? Nenhum bom pensamento, nenhuma boa dádiva, ela não vem de outro lugar senão dos pais da luzes, onde não há sombra e nem mudança de variação. É isso que o apóstolo Tiago diz. Então, assim, todo bom pensamento e toda boa dádiva e toda boa obra, ela parte diretamente de Deus. Então, como que nós contemplamos Deus? Nós não contemplamos Deus só dentro do templo. O templo é um local onde que nós cultuamos. Então, tudo que é profano é justamente fora do templo. Mas a partir do momento que você coloca os seus joelhos, né, a gente chama isso de eurofania, né? Quando nós nos juntamos como um corpo, onde nós juntamos uma, duas, três pessoas, nos ajoelhamos, automaticamente esse lugar se torna templo. É eurofania, onde que nós nos reunimos, o próprio Deus se manifesta. Então não há um local santo e um local não santo. Isso depende muito de como que nós organizamos nossas emoções, a nossa adoração, o nosso pensamento. Então são essas as características principais. Então o que que nós devemos fazer? O que que nós procuramos fazer? Nós vamos redimir a cultura, redimir a música, redimir a arte. Por quê? Como que nós conseguimos fazer isso? Através do Espírito Santo. Então não há uma dicotomia, o seu trabalho é santo.
A sua música é santa. A sua leitura é santa, desde que essa leitura, ela santifica a Deus. Ou seja, ela é boa, ela é de boa qualidade, ela expressa a glória de Deus. Então, uma arte onde ela não expressa beleza, organização, ela não é arte, ela é pecado. Uma boa música, independente de qual seja o gênero ou o ritmo que tenha sido tocado, a exuberância dessa música está na habilidade de fazê-la. Então, nós não podemos demonizar aquilo que o próprio Deus santificou. Deus santificou a música. Tá, irmãos? Os irmãos acham que todas as músicas que foram feitas desde a antiguidade, elas eram feitas só para louvar a Deus. Não, ela foi feita para alegrar o homem, porque Deus fez o mundo para alegrar o homem também. Então as coisas, você imagina um açúcar, por exemplo, de uma melancia, ou de uma maçã, ou de uma uva, foi feita para quê? Sim, para abençoar o homem, porque o homem dispensa de suas bênçãos. Tudo foi criado para Cristo. Mas no final, nós somos aqueles também que recebem indiretamente do nosso irmão, né, do Adão não caído, Cristo, todos os benefícios da criação. Então, o que é santo e o que é profano? Não é aquilo que é feito dentro ou fora do templo. Essa é uma ideia católica. Ela foi instituída por séculos e séculos. Essa ideia católica romana, o que era feito na igreja era santo, o que era feito fora não tinha valor. Então nós temos uma comunidade que se confessa cristã de uma forma geral, mas ela ainda não percebeu o peso que essas coisas, essa ideia anterior, ficou impregnado. Então, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, seja essas coisas que ocupem o vosso pensamento. O, o então, assim, teólogo, né, um dos teólogos mais famosos do mundo, John Calvin, né, João Calvino, ele fala que todas as coisas podem ser redimidas pela pureza do Espírito Santo. Eu parafraseei o que Calvino disse, mas a grande verdade é que não há uma dicotomia, não há uma divisão entre santo e profano. Há uma divisão do que é ruim e do que não é ruim. Então, santo é aquilo que nós fazemos exclusivamente para Deus, no ambiente exclusivo. Profano é tudo aquilo que está fora do templo, ou seja, que não tem uma aplicação direta para culto solene, mas ela não deixa de ser boa, ela não deixa de ser algo também que louva a Deus. Só que ela só está fora do ambiente de culto, mas ela louva a Deus nas mesmas proporções. Então, o seu trabalho tem louvado a Deus? Você tem feito com dignidade, com honra e justiça? As músicas que você ouve dignificam a Deus? As coisas que você lê traz de alguma forma benefício, expressa a glória de Deus? Então, essa é a proposta do cristianismo. Essa é a proposta daquilo que é profano, ou seja, ser redimido pelo poder de Deus, porque Cristo prometeu a isso. Né? A gente vê no capítulo 12, né, de Marcos, que Jesus prometeu entregar um reino redimido a Deus Pai. Nós vemos isso através daquele salmo, né? Que o Senhor diga ao meu Senhor, né, que eu colocarei os inimigos por escabelo dos pés do Senhor. Então vamos redimir a cultura, vamos redimir a leitura, vamos redimir a arte, vamos redimir a música, mas entendendo que o profano, ele também pode ser sagrado. Aqui é o canal Theo Pitaco, mais uma vez, estamos apresentando para vocês esse contexto, essa ideia. Eu sou o reverendo Cleito Oliveira, curta, compartilhe, comente, e faça com que esse vídeo ganhe notoriedade. Um abraço a todos e até a próxima.